Oi, oi, vamos aprender mais uma lição hoje. Eu tô aqui já com o meu guia, tá bom? Guia aqui, nosso guia de estudo aqui. Lição da Escola Sabatina, como sempre. Hoje, quarta-feira, dia 15 de novembro, né? Então, se você não tem um guia impresso e quer o guia impresso, eu já falei aí, pede na CPB, eu pego o PDF aqui com a gente, tá? O site aí na descrição, nos comentários, ou me pede aí, deixa uma mensagem aí que a gente manda pra você. Hoje tem uma novidade que eu consegui, um amigo compartilhou mais um guia comigo, né? Que é a lição fácil do professor Gilberto. E aí eu vou estar trazendo mais essas complementações aqui pra gente, tá bom? É importante a gente estar com esse hábito diário aí de estudar a lição, né? De estudar a Bíblia. E a gente está fazendo esse vídeo aqui com esse intuito de ajudar a minha rotina pessoal e também ajudar e agregar algo de positivo na sua vida também. Então fica comigo que a gente vai falar daqui a pouquinho do dia 15, quarta-feira, logo após a vinheta. Maravilha, maravilha. Vamos lá então, né? Como sempre, nossa oração inicial aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, estudar a Tua palavra. Nos abençoa, derrama o Teu Santo Espírito para que a gente possa entender tudo do jeito correto. É o que te pedimos. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui a telinha. Transição. Então hoje, quarta, dia 15 de novembro, missão em favor do meu próximo, né? Tá aqui o tema da lição do estudo da semana que a gente está estudando. E a gente já começa aqui na quarta-feira com o tema amar os outros como amamos a nós mesmos, né? Então a gente está vendo que a lição toda da semana está se debruçando naquela pergunta ali, né? Que o mestre da lei ali, o intérprete da lei fez para Jesus. Jesus respondeu com outra pergunta, né? E com história, contou a história do bom samaritano, né? E aí ele coloca aqui o tema amar os outros como amamos a nós mesmos. Nessa parte de quarta-feira, mais uma aplicação diferente com um tema ali daquela parábola, daquela experiência que Jesus teve ali com esse mestre da lei. Aqui tem, ó, leia, a lição vem pedindo pra gente ler Mateus 22, de 37 a 40, e aí tem uma pergunta, né? Logo no início da lição do guia já começa aqui com esse questionamento aqui. De que modo o que Jesus disse nesses versos se compara à resposta do intérprete em Lucas 10, 27 e 28? Então vamos ver aqui rapidinho em Mateus 22, 37 a 40, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar aqui, já peguei, aqui pra gente compartilhar aqui com vocês. Então tá aqui, ó. Mateus 22 e 37 a 40. Então aqui, ó. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Então vem a mesma mensagem, né? Só que agora Jesus respondendo, né? Então, e dizendo que esse é o maior mandamento e o mais importante, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua mente. E aqui ele vem. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então Mateus traz isso aqui. E a lição pergunta de que modo o que Jesus disse aqui em Mateus se compara à resposta do intérprete em Lucas 10, 27 e 28. Que a gente já estudou também, né? Já viu aqui que quando Jesus pergunta aí o que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia diz com relação à vida eterna, né? Que a pergunta é essa: mestre, como é que eu posso obter a vida eterna? E aí Jesus fala: o que é que a Bíblia diz? E aí ele coloca em Lucas 10, 27 e 28 a resposta que tem a Bíblia falando também sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E aqui fala, de acordo com Mateus, tem a lição mesmo, depois aqui já responde, né? De acordo com Mateus 22, 37 e 40, Jesus deixou claro que a expressão diária da verdadeira fé se baseia nesses dois mandamentos. Então, amar a Deus e amar o próximo. E Lucas 10, 27 e 28 deixa claro que se alguém fizer essas duas coisas, então terá a vida eterna. Então essa é a resposta que a gente pode colocar, né? De que são os dois maiores mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E esses dois, você realizando isso, fazendo isso, que Jesus faça isso, falou, faça isso e viverá. Você fazendo isso, você vai ter a vida eterna, né? O amor é o princípio subjacente do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter do cristão. Então, sublinhei isso aqui, marquei, porque realmente o grande desafio que a gente tem aí, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem você, né? Porque se você não se ama, você não tem como dar o amor ao próximo. E aí amar o próximo como a si mesmo. Somente isso pode fazer e mantê-lo firme. Falando aqui da questão do fundamento do cristão está no amor, né? Somente isso pode capacitá-lo a resistir ao teste e à tentação. A profetisa, uma autora, né, que diversos livros, best-seller, que tem, né, fundamentos incríveis e complementam aí toda a mensagem da Bíblia, que ajudam a gente a entender algumas coisas que a Bíblia deixa meio que
com mais dificuldades, né? Então ela clareia, através do dom profético, ela ajuda a gente a interpretar e a entender melhor a palavra de Deus. Então, Parábola de Jesus, página 49. Aqui, como eu falei, um amigo compartilhou comigo a lição fácil do professor Gilberto Brasiliano, né? E eu achei bem interessante, ele faz algumas ilustrações, algumas colocações bem bacanas, e eu trouxe aqui pra gente também enriquecer nosso estudo aqui. É a resposta que ele colocou lá, né? Tanto a resposta do intérprete como as palavras de Jesus sobre os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo, tem a mesma essência. Devemos amar a Deus e amar ao próximo. E isso aqui, né, é a resposta pra gente realmente buscar a vida eterna, né? Que foi a pergunta do mestre da lei lá. Vamos aqui em uma ilustração que esse professor traz, o professor Gilberto, ele coloca aqui, ó, em Miami, na Flórida, jazia um leito de hospital, o pequeno Alan McDonald, de 10 anos de idade. Tinha mais da metade do corpo coberto de queimaduras de 2º e 3º graus. O cirurgião avaliou que uma operação de enxerto da pele seria necessária a fim de salvar-lhe a vida. Ou seja, estava ali o menininho precisando fazer cirurgia, enxerto de pele, né? Uma situação bem complicada. Sem um momento de hesitação, o irmão de Allen, de 14 anos, prontificou-se a dar a quantidade de pele que fosse necessária. Olha o amor desse irmão para com o outro, né? Então pode tirar a quantidade de pele que precisar aqui da minha, que eu dou para ele. Então o médico cortou então 1.625 centímetros quadrados de tecido das coxas de John e enxertou nos corpos queimados do seu irmão. Que admirável exemplo de amor fraternal, né? Talvez não sejamos chamados a ajudar um irmão queimado, mas que faremos ao vermos um animal ferido, uma criança perdida, uma família em necessidade? Uma coisa é certa, o amor por Deus e pelo próximo nos fará dar a melhor oferta do nosso coração, né? Tá dando aqui. Então assim reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor e a fim de louvá-lo e adorá-lo, e se o amamos, ajudaremos nosso próximo através de atos de bondade. Então, bem bacana essa ilustração. Um comentário que ele coloca lá é que tudo o que cremos e pretendemos ser diante de Deus e do mundo está vinculado aos dois mandamentos citados por Jesus e pelo intérprete. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é bem interessante isso. Então, Jesus falou isso lá, e a sabedoria, né, que Jesus também já tinha falado isso em outro momento, em outro contexto, em outra situação. Então, veja como Jesus, em um momento, falou. E nesse momento que o mestre da lei ali, o intérprete, queria testar, provar, perguntou, Jesus não respondeu. Ele devolveu, né? Então, diz aí, se você é mestre da lei, responde aí. E ele que falou, né? Então, a gente sabe o porquê também, o motivo, né? Fez esse intérprete ali pregar a mensagem, falar, divulgar, mesmo com motivação errada, né? Com interesses, intuitos equivocados, mas Jesus fez ele proferir palavras e divulgar a mensagem, né? Ellen White escreveu, cumpre-nos amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração. Coisa alguma, a não ser obediência a cada preceito por amor a Deus, nada menos que amor supremo a Deus, assim como semelhante amor ao nosso próximo, pode satisfazer as reivindicações da lei divina. Meditações Matinais, 1956, página 57. Então a lição aqui traz também mais uma pergunta, a pergunta aqui 7, como outros versos da Bíblia concordam com o princípio do amor a Deus e ao amor ao próximo? Lê esses versos abaixo aqui. Então a lição traz alguns versos aqui, eu já listei aqui pra gente não ficar voltando, indo e voltando lá no site da Bíblia. Em Gálatas 5,14, que a gente já viu também, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente já falou isso em um outro dia aqui da lição, né? Que a ideia aqui de palavra que eu falei, se eu não me engano, foi no sábado, não é que porque aqui tem uma frase, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele fala numa só palavra, ou seja, numa só ordem, né? Numa só contexto, situação, numa só atitude, né? Então é nesse sentido aqui. Miqueias 6, de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Então uma pergunta aí, né? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Ele te declarou. Aí vem a resposta, né? Ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então pedindo aqui para o que é bom, ser justo, amar com benignidade e andar humildemente com Deus. João 4, 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. A gente também já estudou esse verso aqui nos dias anteriores, né? Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então esses versos aqui, como é que esses outros versos que a gente acabou de ler concordam com o princípio do amor de Deus e o amor do próximo? Então inteiramente, né? Então aqui explicando, esses versos mostram que as obras praticadas estarão em conformidade com a fé professada. Então se você ama, você pratica, né? A gente falou daquela questão das obras, a fé que não tem obras, que não tem ação, que não é praticada,
né? O amor que você diz que tem, mas que você não transforma esse amor em ações, em obras práticas da demonstração desse amor, você realmente não está amando, né? Então, ama-se a Deus, né? É o fato, amar a Deus sobre todas as coisas. E o reflexo disso tem que ser o amor ao próximo, né? Como a nós mesmos. Então, quem amar a si, eu digo que é mais simples, é mais fácil, né? Apesar de que tem gente que não se ama, como a gente já falou também aqui no outro estudo, né? Tem que ter esse cuidado aí, essa atenção para entender que o amor maior é o amor de Deus. E quando você ama a Deus, o reflexo disso repercute na sua vida, você ama o próximo, né? Bem bacana. E o comentário do professor, ele fala aqui, ó, não é possível conceber que alguém que é amado por Deus e corresponde a esse amor não se preocupe com as pessoas ao redor que estejam em necessidade. Então ele fala aí que é um fruto do Espírito, né? Então se você ama, se você realmente está com fé e está fazendo a sua parte, você acaba reverberando, refletindo isso na vida do outro. Beleza? Então vamos aqui agora para o finalzinho da lição. Aqui, ó, segundo Paulo, né, pois toda a lei se cumpre na sua palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Gálatas 5,14, a gente já falou isso, né? Para Paulo, amar a Deus pode ser visto na prática apenas quando esse amor é exemplificado em como tratamos os outros. Mesmo que ele tenha afirmado que o justo viverá pela fé, em Romanos 1,17, viver pela fé não é algo oculto, desconhecido ou invisível para os outros. Paulo, Miqueias e João deixam claro que obras práticas demonstram a realidade da fé que afirmamos. Então, deixa claro também que a salvação não é pela obra, né? Então, a obra é consequência da sua fé, do seu amor. Então, é a prática da teoria que você disse que professa, né? Então, isso é interessante aí. Aqui em 1 Coríntios 13, fala que ó, Paulo afirmou de forma muito enfática que se alguém alega ter grande conhecimento, fazer grandes feitos, ter grande fé, ou até mesmo da própria vida, mas não tem amor, então essa pessoa se tornou como bronze, que soa ou como símbolo que retine. 1 Coríntios 13, verso 1. Tá? Então, uma ilustração bem interessante também que o professor Gilberto coloca aqui, antes da gente fazer essa citação final da lição, finzinho eu coloquei aqui embaixo uma ilustração. Um padre chamado Oberlin se perdeu no meio da neve e estava quase congelado, quando passou um homem de carro e o salvou. Ao deixá-lo em casa, o padre quis pagar a carona, mas o homem recusou. O padre disse, diga seu nome para que eu reze pelo Senhor. O homem disse, só direi meu nome se o senhor me falar o nome do bom samaritano que ajudou o homem ferido na beira da estrada. Que coisa, né? E aí o padre disse, a Bíblia não revela o seu nome. Então o homem disse, permita que oculte o meu também. Então, que história, né? Então ele falou, o padre, me diga seu nome aí, né, para te abençoar, isso e aquilo. Ele, não, só vou te dizer o nome se o senhor me disser o nome aí da pessoa que ajudou o bom samaritano. O padre falou, não, a Bíblia não revela. Então ele falou, então me permita que eu também não revele o meu. Então isso é amor sem interesse, né? E mostra que o amor a Deus e o amor de Deus já está implantado num coração solidário. Eu passei por uma experiência também, lembrando aqui, a gente estava na praia viajando com o veleiro do meu cunhado, minha cunhada Paula e Cleison, né? A gente está viajando, a família, meu cunhado Paulinho, minha esposa, enfim, meus sobrinhos, Kenan, Caian. E o veleiro teve um problema, tá sem âncora, o motor paifou, a gente ficou a noite toda, de madrugada, a ver navios, na verdade, né? A deriva no mar, esperando, remando devagarzinho para um lado e do outro para não perder a rota, voltando da ilha para Salvador, na Bahia. E aí a gente ficou acordado a noite toda e quando foi assim, de 3, 4 horas da manhã, tinha um barquinho bem pequenininho de 2 pescadores, a gente se sinalizando. E aí tava a distância longe ainda para chegar na marina. E a gente ficou meio sem jeito assim, o pescador simples, o pessoal simples que trabalha cedo, né, para pegar peixe para vender. E eles olharam assim, a gente te ajuda, a gente reboca, joga uma corda aí que a gente vai te rebocando. Aquele motorzinho teco, devagarzinho. Gastaram o óleo dele todo, levaram a gente, empurrando o outro veleiro da gente. E quando chegou, a gente ficou assim, caramba, vamos agradecer, né? Os caras, vamos pegar junto a vaquinha aí, pega dinheiro, pega o que tiver aí pra dar ao pessoal. Até um livro que a gente tinha, né, livros que a gente costuma distribuir na igreja, eles não aceitaram, não quiseram nada, não, se recusaram, não, vai ser uma ofensa se você der alguma coisa. Então assim, quando a pessoa ama e faz por bom grado, ele se sente até uma ofensa quando você quer recompensá-lo de alguma forma, né, porque a vontade dele é ajudar sem interesse algum. Então, que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia, na nossa prática aí, né, tá atento, tá alerta e tentar contribuir da forma que a gente puder. Aqui, leia a citação de Ellen White acima. Aquela citação que eu mostrei lá atrás, né? Tá aqui em cima, ó. Cumpre-nos amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, coisa alguma a não ser obediência a cada preceito por amor a Deus, nada menos que amor supremo a Deus, assim como semelhante amor ao próximo, né? Pode satisfazer as reivindicações da lei divina. Então ele pede para a gente recapitular isso aí. Ela diz que somente por meio do amor as pessoas podem permanecer firmes e suportar a tentação.
Isso mostra que o mandamento de amar não é salvação pelas obras. A gente estava falando isso, né? Muita gente interpreta de forma errada e acha que a obra que... Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas se a pessoa faz e não tem a fé, não tem um amor, né? Não está ali obediente, obedecendo os mandamentos, fazendo o que precisa ser feito, né? Ela pode estar com a salvação comprometida, né? Então, isso mostra que o mandamento de amar não é a salvação pelas obras, mas uma expressão da fé que temos em Jesus. Então, tudo isso é expressão da fé. Então, a fé move montanhas, a fé é o grande fundamento de tudo isso aí, né? Quando você tem uma fé genuína, verdadeira, com amor, você acaba realizando ações, realizando as obras. E aí vem a pergunta final aqui para você refletir. Se quiser comentar aí, deixa o comentário. Que decisões precisamos tomar para que esse amor mude a nossa maneira de pensar e de agir? Então, que a gente possa refletir nisso. Comenta aí se você quiser, escreve, deixa na sua lição aí para a gente estar cada vez mais aprimorando nossa espiritualidade, tá bom? Então é isso, deixa aí seu comentário, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, tá? Pra gente levar essa mensagem para mais e mais pessoas e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.